A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Nós chegamos agora à parte 9 desta série do trabalhar de Deus na cura e libertação. Tem sido vídeos aí maravilhosos e tremendos. Estamos fazendo vídeos curtos para que você consiga acompanhar dentro aí do seu tempo e aproveitar muito forte cada tema de cada vídeo, de cada mensagem. Na mensagem anterior foi falado sobre a punição pelo fato do homem e da mulher ter desobedecido a Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. E devido a esta punição, que Deus então dá sentença para a serpente, para a mulher e para o homem. Então, dando sequência aqui, Gênesis capítulo 3, Deus disse, para Adão que ele foi formado do pó, então do pó ele também retornará, que isso é a morte, tá? Essa é a consequência mais séria pelo fato dele ter desobedecido a Deus. Versículo 20 de Gênesis capítulo 3. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E olha, o amor de Deus aqui, queridos, que é um ponto importante vocês atentarem, mesmo na queda do homem, tá? Vocês pensam que porque o homem caiu, Deus perdeu o controle? Vocês pensam que porque agora ele é pecador, a morte está ali, o diabo tem acesso agora ao homem e à mulher? Você pensa que Deus perdeu, ficou ali desesperado? Não, Deus sabe todas as coisas e Deus é tremendo, seus planos não podem ser frustrados. Tanto é que a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo já foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia de todas as coisas, tá? Mas sempre é o homem que escolhe o caminho que ele quer trilhar. Então, no versículo 21 do capítulo 3, olha o amor de Deus, mesmo com o homem e a mulher agora em pecado. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, tá? Então, essa folha de figueira aí é coisa de homem, não. Essa folha de figueira seca, acaba. Às vezes até em questão de horas. Mas quando Deus veste e a vestimenta dura, tá? Então aqui tem uma representação. Teve lá a vestimenta, que são peles de animais, e Deus é que prepara tudo isso, e dura mais. E nós sabemos que depois nós vamos ser revestidos do novo homem, que é por toda a eternidade, através do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, quando ele dá a sua vida por nós. Mas isso é mais para frente. Então, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, olha que interessante, eis que o homem se tornou como um de nós. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? E aí ele fala assim, conhecedor do bem e do mal. Então o homem agora é conhecedor do bem e do mal, porque essa árvore tinha essa função. Assim, que não estenda, ou seja, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, lembra da árvore da vida? Ela estava lá. Ela continua também com a sua função. Se Adão e Eva, quando eu falo Adão, eu já estou falando com Eva junto, tá? Quando Adão, se ele vai comer da árvore da vida, com o pecado já dentro dele, ele iria ter vida eterna, não iria morrer, tá? Por quê? Porque aquela árvore tem uma função de dar vida eterna. Por isso, não estou inventando, está escrito. Porque se ele comer, Deus está falando, ele vai viver eternamente, porque essa era a função daquela árvore. Então, o Senhor Deus, por isso que, daquilo que eu acabei de dizer, veja bem, ele é conhecedor do bem e do mal. Essa árvore trouxe o pecado, a morte está nele. Agora, ele vai pensar assim, bem, eu não quero morrer, então eu vou correr e comer da árvore da vida, para que eu tenha vida eterna. Veja bem, você acredita que era isso que o diabo queria nesse momento? Por quê? Vou te explicar. Mas Deus, por amor a Adão e a cada um de nós, ele disse o seguinte, para que isso não aconteça, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem do jardim do Éden, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho
da árvore da vida. Então, olha que interessante. Adão sabia dessa árvore. Deus vai e expulsa ele, a Eva, e coloca ali exatamente o quê? Proteção para que ninguém mais entre neste jardim do Éden. Por que isso, amado? Ele colocou querubins ao oriente e ainda o refugio de uma espada que se revolvia. Ou seja, se tentasse entrar, iria ser fulminado, iria ser morto. Então, o Adão e Eva nem chegou mais perto, entendeu? E depois foi avisando os outros, e ali então estava uma proteção, não podia mais entrar. E por quê, queridos? Olha, Deus já sabia, quero explicar isso para você. Se Adão, ele come da árvore da vida, no estado em que estava, com a natureza do pecado, sabe o que iria acontecer com ele? Ele seria pecador por toda a eternidade, e aí então Deus não tinha mais como salvá-lo, porque a forma de salvar o homem era, e você sabe hoje, que é morrendo. Ou seja, ele tinha dito que iria enviar o descendente da mulher, que é Cristo, na plenitude dos tempos, para ferir a cabeça de Satanás. Então, mas se o homem come da árvore da vida, ele não morreria mais, entende? Ele seria pecador por toda a eternidade, aí então nem precisava mais mandar o descendente, porque não tinha mais como salvá-lo. Por quê? Porque a palavra de Deus é lei. Quando Deus diz que tem que morrer, tem que morrer. Agora, se ele tem a vida eterna, sabe aonde que ele iria morrer? Está explicado em Apocalipse. A segunda morte. Porque tem a primeira e a segunda. Qual é a primeira morte? A morte física. Qual é a segunda morte? A morte onde é a alma e o espírito lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Lá no lago de fogo foi preparado para Satanás, o diabo, né? O falso profeta, a besta, o anticristo, e todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo. Então o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, né, os demônios. Mas como o homem também pecou, e aqueles que não se arrependerem, então vão para lá. A Bíblia chama isso da segunda morte. Então nessa segunda morte, que é a alta parte, o diabo vai para lá e sofrerão de dia e de noite pelo século do século. Então essa primeira morte, eu e você vamos passar, tá? Agora a segunda só depende da sua escolha. Se você crê em Jesus, porque ele agora é a árvore da vida, é ele que veio e morreu e pagou o preço dos seus pecados e da sua morte, também da minha. Então, quando nós cremos nesse trabalhar de Deus na cura e libertação, na salvação do homem, então Jesus, que não tinha pecado, ele morreu, e é por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, para que agora eu e você, entenda bem, por sermos pecadores e sabendo que o salário do pecado é a morte, e alguém morreu no seu lugar, que é Jesus Cristo, então Deus fala: você crê no meu filho? Eu creio. Então eu estou te perdoando e você não vai para o dano da segunda morte. Entende? Para lá não vai. Por quê? Porque alguém morreu por você, que foi Cristo, certo? E você creu. Então o sangue de Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você, e aqueles que creem não serão lançados na segunda morte, que é o lago de fogo, onde foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, amados, ficou claro? É tranquilo, né? Está escrito, e aí você precisa entender o amor de Deus, mesmo na queda do homem. Olha como ele já estava protegendo e evitando que o homem comesse. Por isso que o diabo queria. O diabo queria, lógico, que Adão comesse da árvore da vida. Porque se Adão comesse, imagine Adão e Eva comendo da árvore da vida. Seriam pecadores. E aí, como eles casam, iriam multiplicar a semente do pecado, né, com vida eterna. Então, o que Deus ia fazer? Já ia pegar logo tudo, jogar tudo no lago de fogo e pronto. Não. Mas Deus nos amou tanto, 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 que até expulsar de um jardim do Éden é amor. Entende? Então, quando Deus expulsa, Deus não expulsa porque eu estou irado, vocês vão embora daqui. Não. Deus está expulsando, porque aquele expulsar, ele está salvando o homem de passar a eternidade longe de Deus. Então, eu vejo aqui, nessa passagem, o grande amor de Deus
pelo homem, por mim e por você. E obrigado, Deus, por ter impedido agora, né, de Adão e Eva ter comido da árvore da vida, porque senão nós não poderíamos hoje alcançar essa tão grande salvação feita em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no canal, divulgue essas séries de vídeos para todos aqueles que Deus colocar no teu coração, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau.